Salve galera, eu sou o Samu Santos e a gente está aqui para mais um vídeo do canal Blog do Samu Santos. E hoje a gente vai realizar o segundo mano a mano do Samu. E no duelo de hoje, o Palmeiras, campeão da Libertadores 2020, contra o Bayern de Munique, campeão da Champions League 2019-2020. Então vem comigo. Blog do Samu Santos. O primeiro duelo já é um confronto pesado. De um lado o alemão Neuer e do outro lado o goleiro do Palmeiras, o Everton. Vale deixar bem claro que aqui a gente compara o desempenho dos jogadores nas duas competições e elege quem foi melhor. Então aqui o Everton já tem uma pequena vantagem em cima do Neuer. O Everton tomou 6 gols em 13 jogos da Libertadores. Já o Neuer tomou 8 gols em 11 jogos. Então o Everton tomou menos gol, mesmo tendo jogado mais jogos. E além disso, o Everton, graças às suas atuações na Libertadores, foi chamado para a Copa América, foi chamado para defender a sua seleção brasileira. Então o que mostra que o desempenho do Everton foi sensacional. E vale destaque para a semifinal contra o River no jogo de volta. O que o Everton defende, o time do Palmeiras simplesmente tem um apagão, não joga no jogo de volta contra o River e só chega à final graças às diversas defesas espetaculares do Everton. Então aqui a gente sabe que o Neuer é um grande goleiro, mas o Samu escolhe o Everton. O segundo duelo desse mano a mano é entre Kimmich, do Bayern de Munique, e Marcos Rocha, do Palmeiras. Ambos fizeram grandes jogos na Libertadores, tanto o Marcos Rocha na Libertadores, quanto o Kimmich no Bayern de Munique. E tem um lado marcante do Marcos Rocha, que ele se envolve num lance com o técnico Cuca do Santos na final da Libertadores, que faz o time do Santos ficar abalado e faz o time do Santos levar o gol no último lance da partida. E claro, além disso, o Marcos Rocha fez vários cruzamentos, participou de diversas jogadas, tanto no ataque quanto na defesa. Claro, o Kimmich fez uma ótima Champions League, mas aqui também o lateral palmeirense leva vantagem, então a gente escolhe o Marcos Rocha. Agora vamos para a defesa. O primeiro confronto é entre Boateng, pelo Bayern de Munique, e Luan, do Palmeiras. O Luan é um dos poucos jogadores desses Palmeiras de 2019 que era muito questionado, tanto pela imprensa quanto pela torcida. E já o Boateng, sempre o grande zagueiro que é. Então aqui o Samu escolhe sim o Boateng. Do outro lado da defesa, o duelo é entre Alaba, pelo Bayern de Munique, e o zagueiraço Gustavo Gomes, do Palmeiras. Aqui, o Alaba, durante a competição, ele foi alterado pelo técnico do Bayern de Munique de lateral para zagueiro. E o Gustavo Gomes foi uma grande unanimidade, tanto para ser eleito como o melhor zagueiro da Libertadores, como para ser eleito o melhor zagueiro do Brasileiro de 2020. Então assim, a Libertadores do Gustavo Gomes foi excelente. Por isso, nesse caso, o Samu escolhe também o palmeirense Gustavo Gomes. Pela lateral esquerda, um duelo muito interessante entre o jovem Afonso Davies, pelo lado do Bayern de Munique, e Vinha, do lado do Palmeiras. O Vinha, por muitos palmeirenses, foi eleito o melhor lateral que já passou pelo time do Palmeiras nas últimas décadas. Recentemente, o Vinha é o melhor lateral do Palmeiras. E do outro lado a gente tem o Afonso Davies, que utilizou da Champions League como o seu grande momento de revelação, de aparecer para o mundo do futebol, e fez uma excelente Champions League. Então nesse caso o Samu escolhe sim o Afonso Davies. Agora a gente vai para a linha do meio campo. De um lado, Thiago Alcântara, o brasileiro naturalizado espanhol, que tinha acabado de ser contratado pelo Bayern de Munique, e do outro lado o Danilo, o jovem meio-campista do Palmeiras, que subiu para o profissional no ano de 2020. O Danilo, claro, ele fez uma grande Libertadores, mas em muitos momentos ele não foi titular, ele foi ganhando a posição aos poucos, até chegar à final, fazer uma grande participação, que ele faz o lançamento para o Rony, que pro Rony cruza para o Breno Lopes fazer o gol. Mas o Thiago Alcântara, depois que ele chega no Bayern, e durante todos esses jogos da Champions, ele dominou o meio campo ali, e com a classe de jogo dele, ajudou muito o Bayern a chegar na final e a conquistar o título. Portanto, aqui a gente fica com o Thiago Alcântara. O próximo duelo do meio campo é entre Goretzka e Zé Rafael. O Zé Rafael, em muitos momentos, ele não foi titular do Palmeiras na Libertadores. Ele dividia, às vezes, a posição com o Patrick de Paula,
que também é um outro moleque da base do Palmeiras que vem surgindo desde 2020. Então, o Zé Rafael ele não era unanimidade nem do técnico do Palmeiras, o Abel Ferreira. Já o Goretzka, ele dava uma mobilidade intensa no meio-campo do Bayern e fez uma grande Champions. Tanto fez que até hoje a gente tem Real e Barça interessado em tirar o Goretzka do Bayern, mas até agora não conseguiram tirar. Então, pela grande Champions que fez, a gente escolhe aqui o Goretzka. O último duelo da linha de meio-campo é entre Perisic e Gabriel Menino. Poxa, o Samu falou tanto aqui dos moleques do meio-campo do Palmeiras, a base do Palmeiras que colheu grandes frutos no ano de 2020, no ano do título da Libertadores. E você se perguntou, poxa, mas será que nenhum dos meninos vai ganhar algum duelo? Então, esse duelo ele será vencido pelo Gabriel Menino por dois aspectos. Primeiro que o Gabriel Menino ele foi titular em praticamente todos os jogos da Libertadores e atuando por diversas funções. Às vezes atuou na lateral esquerda, às vezes atuou no meio campo mais por dentro, mais fechando a zaga ali. Já atuou no meio campo mais avançado e já também atuou pelo meio campo do lado direito, fazendo um falso ponta direita, recuando bastante para marcar, para ajudar na marcação e ajudando muito na saída de bola. Por isso aqui a gente escolhe o Gabriel Menino, com a grande ressalva do grande jogo, do espetacular jogo que ele fez contra o River no jogo de ida da semifinal, que o Palmeiras vence por 3-0. E o Gabriel Menino acaba com o jogo, tem domínio de letra, tem gracinha para forçar a expulsão do jogador adversário. O Gabriel Menino acabou com o jogo de ida da semifinal e ajudou muito o Palmeiras a chegar na final e ser campeão da Libertadores 2020. Bom, agora a gente vai para a linha de frente. O primeiro duelo é entre Gnabry do lado alemão e Rafael Veiga do lado do Palmeiras. Bom, o Rafael Veiga ele foi ganhando a titularidade aos poucos durante a competição. Ele sempre era titular, mas nunca se firmou. Tanto é que esse foi a melhor temporada do Rafael Veiga pelo Palmeiras. O Rafael Veiga, desde que foi contratado, ele nunca conseguiu se firmar como titular do Palmeiras. Agora em 2020 foi diferente, ele assumiu a posição de titular, dominou o meio-campo e botava a ordem no meio-campo nos jogos do Palmeiras pela Libertadores. Então aqui a gente escolhe o Rafael Veiga. O próximo duelo é um duelo interessante. Miller pelo lado do Bayern de Munique e Rony Rústico, como gostaria de chamar Theo José, pelo lado do Palmeiras. Aqui pode parecer muito absurdo o que o Samu vai falar, mas é disparado o Rony Rústico. Ele, de maneira absurda, não foi eleito o Rei da América. Ele foi o principal jogador aqui no futebol sul-americano e não foi eleito o Rei da América. A Conmebol acabou escolhendo o Marinho, jogador do Santos. Mas o Rony Rústico foi o jogador com mais participações em gols da Libertadores. 8 assistências e 6 gols. E com essas 8 assistências, ele, além de ser o jogador que mais participou de gol, foi o líder de assistência. Então, o Rony foi o melhor jogador, tanto do Palmeiras quanto da competição inteira da Libertadores, unindo todos os clubes. Então aqui não tem como fazer alguma coisa diferente, a gente tem que escolher o Rony. Então aqui fica o Rony Rústico. Bom, agora aqui o último duelo, até um duelo cruel, né? Lewandowski do lado do Bayern e Luiz Adriano do lado do Palmeiras. Fica difícil pro Luiz Adriano aqui, né? O Lewandowski teve 20 participações em gols, sendo 15 gols. Ele foi artilheiro da Champions League e, claro, foi eleito no final do ano o melhor jogador de futebol do planeta. Ganhou o The Best da FIFA. Então aqui não tem como a gente não escolher o Lewandowski. Para fechar o mano a mano de hoje, a gente coloca frente a frente os dois técnicos, Hansi Flick pelo lado do Bayern de Munique e Abel Ferreira pelo lado do Palmeiras. O Samu ele vai escolher o Abel Ferreira porque em poucos meses o Abel Ferreira fez o que o Luxemburgo, antes do Abel chegar, não conseguiu fazer. Fez o Palmeiras jogar e em poucos meses o Abel Ferreira conquistou 2 títulos pelo Palmeiras, tanto a Libertadores quanto a Copa do Brasil. O Palmeiras ele fez sim uma espetacular fase de grupo com o Vanderlei Luxemburgo, mas no mata-mata teve intervenção imediata e fundamental do Abel Ferreira, que deu um modo de jogar para o Palmeiras. Os contra-ataques eram matadores do Palmeiras. Então aqui o Samu escolhe o Abel Ferreira. Então a gente fecha o time com o Everton no gol, Marcos Rocha pela direita, uma grande dupla de zaga com Boateng e Gustavo Gomes, com Afonso Davies pela esquerda, e no meio campo, Thiago Alcântara, Goretzka e Gabriel Menino. Que baita meio campo, hein? E no ataque, Rafael Veiga de um lado, Rony do outro lado e Lewandowski de centroavante, com Abel Ferreira como técnico.
E que ataque esse, hein? Já imaginou? Rony cruzando, Lewandowski de cabeça? Que ataque, hein? Mas fica aí só na nossa imaginação. Então aqui o time do Palmeiras venceu por 7-5. Resultado surpreendente pra você? O que você achou? Deixa aí nos comentários. Se você concorda com o Samu, discorda, deixa nos comentários. Deixa seu like, deixa seu dislike, se inscreve, ativa as notificações para você não perder nada que acontece. E até o próximo Mano a Mano do Samu. O Samu vai ficando por aqui.